Marco Rubio rebate críticas de países aliados sobre defesas no Caribe. Estudante tenta entrar armado em escola de New Jersey. Na Flórida, a operação prende 230 imigrantes ilegais criminosos. No Brasil, Alessandro Stefanuto e Careca do INSS estão entre os presos em operação da Polícia Federal contra a fraude do INSS. O Brasil News começa agora. Boa noite. O secretário de Estado Marco Rubio rebateu as críticas de alguns aliados dos Estados Unidos sobre a legalidade dos ataques americanos no Caribe. Rubio afirmou que os europeus não têm o direito de ditar como Washington defende a sua segurança nacional. Rubio estava em uma reunião de ministros das Relações Exteriores do G7 no Canadá, onde as conversas se concentraram nas guerras na Ucrânia e em Gaza. Mas alguns dos países presentes manifestaram preocupação com os ataques dos Estados Unidos a embarcações que transportavam droga. Antes de deixar o Canadá, Rubio também desmentiu uma reportagem da CNN que afirmava que a Grã-Bretanha havia interrompido o compartilhamento de informações sobre drogas. E agora vamos acompanhar um giro de notícias pela região de Nova York com a repórter Aletheia Rodrigues. E o irmão de um cidadão chinês que morreu sob custódia do Serviço de Imigração e Alfândega ICE está processando o governo dos Estados Unidos. O familiar alega que o pedido de acesso aos registros sobre a morte do irmão foi ignorado. De acordo com as autoridades, Xiao Fengzhe, de 32 anos, foi encontrado enforcado em um box de chuveiro da unidade prisional da Pensilvânia, onde ele estava detido. O caso aconteceu em julho deste ano. I don't know how he could have had the opportunity to take his own life. 也不明白什么驱使他这样做的。 Or what drove him to do so. 但这种事情根本就不该发生在政府监管之下。 But these sort of things should not happen to people who are in the government's custody. 关于他的死因，至今仍有太多未解之谜。 There's still so much left unknown about the circumstances of his. E o único neto do ex-presidente John F. Kennedy anunciou oficialmente a candidatura pelo Partido Democrata ao Congresso dos Estados Unidos. Jack Slopsberg deve concorrer nas eleições intercalares de 2026 pelo 12º Distrito de Nova York. Aos 32 anos, Jack está prestes a ocupar a carreira do congressista Gerald Nadler, que pretende se aposentar. Embora tenha um sobrenome histórico e reconhecimento público, Slopsberg enfrentará uma disputa acirrada dentro do próprio partido. O jovem candidato é conhecido por discursos agressivos nas redes sociais e ele é um crítico ferrenho da administração de Trump. E na manhã desta quarta-feira, uma arma carregada foi encontrada na mochila de um estudante em uma escola secundária em New Jersey, na cidade de Newark. De acordo com a polícia, o garoto de 17 anos estava tentando entrar na escola quando a arma disparou o detector de metais. O aluno foi levado sob custódia e não houve relato de feridos. O caso está sendo investigado. A Administração Federal de Aviação, a FAA, informou sobre a extensão dos cortes obrigatórios de voos nos principais aeroportos de Nova York na última terça-feira, quando os serviços aéreos em todo o país passaram a operar apenas com 6%. As reduções de voos que têm causado transtornos em aeroportos do país devem permanecer pelo menos até o final da semana, mesmo após o presidente Trump assinar o acordo para acabar com a paralisação. O secretário de Transportes ressaltou que as autoridades estão em constante avaliação para confirmar se o sistema de tráfego aéreo pode retornar com segurança às operações normais. A Administração Federal de Aviação, a FAA, informou sobre a extensão dos cortes obrigatórios de voos nos principais aeroportos de Nova York na última terça-feira.
quando os serviços aéreos em todo o país passaram a operar com apenas 6%. E um bombeiro de Boston está enfrentando uma série de acusações, incluindo estupro infantil. O bombeiro James Corbett, de Brockton, compareceu ao Tribunal de Boston na quarta-feira para enfrentar as acusações de agressões sexuais que supostamente ocorreram entre os anos de 2018 e 2024. De acordo com as investigações, Corbett, que tem 60 anos, é acusado de vários crimes, entre eles traficar uma menor de 18 anos para servidão sexual e estupro infantil. O bombeiro foi detido sob fiança de $25 mil. Após a libertação, ele deverá ficar confinado em casa, sem contato com crianças menores de 16 anos, e ainda entregar o passaporte e todas as armas de fogo que possuir. A seguir, iguanas passaram a cair das árvores após quase congelarem, por conta do frio intenso nos últimos dias na Flórida. Até já! As linguiças cortes trazem o sabor artesanal que une amigos e família. O açaí Triunfo é a sua fonte de energia natural e saborosa. A mais longa paralisação da história dos Estados Unidos terminou após o presidente Donald Trump sancionar o pacote na noite de quarta-feira. O presidente Donald Trump assinou na quarta-feira um pacote de financiamento para reabrir o governo federal, encerrando a mais longa paralisação da história do país. The federal government will now resume normal operations, and my administration and our partners in Congress will continue our work to lower the cost of living, restore public safety, grow our economy, and make America affordable again for all Americans again. The bill is passed. The motion is adopted. Horas antes, o acordo avançou no Congresso quando a Câmara dos Deputados aprovou por 222 a 209, apesar da oposição dos democratas por não conseguirem garantir um acordo para prorrogar os subsídios federais ao seguro de saúde. Embora o acordo prévio para dezembro seja uma votação sobre esses subsídios no Senado, nenhuma promessa nesse sentido foi feita na Câmara. A medida reabre o governo após uma paralisação de 43 dias. O acordo estende o financiamento até 30 de janeiro. Uma operação conjunta entre autoridades estaduais e federais retirou das ruas mais de 200 imigrantes ilegais com antecedentes criminais na Flórida. A repórter Lorena Gomes tem as informações. O resultado da operação chamada de Retorno de Criminosos foi divulgado pelo governador Ron DeSantis em coletiva de imprensa nesta quinta-feira. Foram presos com ordem de deportação 230 imigrantes ilegais condenados por diversos crimes, incluindo abuso sexual. A ação foi conduzida pelo Departamento de Aplicação da Lei, o FDLE, em parceria com o Serviço de Imigração e Alfândega, o ICE. A operação aconteceu no mês passado em todo o estado e durou 10 dias. Segundo as autoridades, o objetivo é reforçar a cooperação entre os governos estadual e federal e garantir a segurança pública na Flórida. A operação também destacou o compromisso das agências em retirar das ruas criminosos considerados perigosos. E a forte tempestade solar que atingiu os Estados Unidos nos últimos dias fez a NASA e a empresa Blue Origin adiarem o lançamento do foguete New Glenn em Cape Canaveral.
O foguete levaria 2 satélites da missão Scapade, que vão estudar como o vento solar afeta a atmosfera de Marte. O lançamento estava previsto para quarta-feira, mas foi cancelado poucas horas antes por causa da tormenta solar de nível grave. Especialistas dizem que a radiação poderia interferir nos sistemas dos satélites e afetar comunicações. A mesma atividade solar provocou auroras boreais que foram vistas até na região sul dos Estados Unidos, incluindo aqui na Flórida. Uma nova tentativa de lançamento do foguete está prevista para esta quinta-feira. E uma funcionária do Centro de Convenções de Orlando é acusada de desviar mais de $57 mil em taxas de estacionamento. Segundo uma auditoria do condado de Orange, a mulher teria usado um leitor de cartões particular para desviar o dinheiro pago pelos motoristas. As investigações apontam que ela trabalhava na garagem do centro e, ao receber os pagamentos, usava o próprio aparelho para cobrar dos clientes, mandando o dinheiro diretamente para uma conta particular. De acordo com o relatório, o esquema passou despercebido por falta de câmeras nas cabines de cobrança. A fraude foi descoberta após uma nova auditoria. A funcionária foi presa e responde pelo crime de fraude. E uma ex-gerente de um famoso condomínio no setor financeiro de Miami foi acusada de desviar mais de $140 mil do prédio. Segundo a Justiça do Condado de Miami-Dade, Isley Erro, de 37 anos, teria criado funcionários fantasma, incluindo parentes. Entre 2016 e 2023, eles recebiam pagamentos por serviços que nunca foram prestados ou duplicados. A investigação revelou que a mulher alterou fichas de ponto e documentos de contratação, além de ter cobrado da associação valores indevidos por trabalhos não executados. Ela enfrenta várias acusações como esquema organizado para fraudar, furto maior, crimes de informática e entradas falsas em registros de negócios. E o frio intenso dos últimos dias na Flórida tem gerado uma cena inusitada. Iguanas passaram a cair das árvores após quase congelarem. As temperaturas mais baixas na Flórida têm gerado situações atípicas no estado. As iguanas, por exemplo, ficam lentas e chegam a ficar temporariamente paralisadas. Algumas caem das árvores e parecem estar mortas, mas elas estão como se estivessem dormindo por causa do frio. Esse fenômeno é chamado de cold stunning e acontece sempre que as temperaturas ficam abaixo de 10 graus Celsius. Autoridades ambientais alertam que as pessoas não devem tocar e nem levar as iguanas para casa, já que elas podem acordar de repente e reagir de forma agressiva. A recomendação é deixar os animais onde estão ou acionar o controle de fauna para fazer a retirada. No próximo bloco, fraude INSS. Alessandro Stefanuto e Careca do INSS estão entre os presos em operação da Polícia Federal nesta quinta-feira. Mimoso traz para a sua mesa o autêntico sabor de Minas Gerais. Transforme seu churrasco em uma experiência inesquecível com o mineiro. Fala, meu povo! Estamos começando mais um episódio do Salto Alto Podcast, com essa série na América. O ex-presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, e Antônio Carlos Antunes Camilo, mais conhecido como Careca do INSS,
estarão entre os presos pela Polícia Federal em uma operação que mira o esquema de fraudes no INSS contra aposentados e pensionistas. A segunda fase da Operação Sem Desconto, que mira o esquema de fraudes no INSS, mobilizou equipes da Polícia Federal e auditores da Controladoria Geral da União, CGU, em 17 estados e no Distrito Federal nesta quinta-feira. Ao todo, foram cumpridos 63 mandados de busca e apreensão, 10 de prisão preventiva e diversas medidas cautelares em 14 estados, entre eles Minas Gerais, Santa Catarina e São Paulo, além do Distrito Federal. Entre os presos estão Alessandro Stefanuto, ex-presidente do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, Antônio Carlos Antunes Camilo, conhecido como Careca do INSS, Vinícius Ramos da Cruz, presidente do Instituto Terra e Trabalho, e Tiago Abraão Ferreira Lopes, diretor da Conafé. Também foram cumpridos mandados de busca e apreensão contra o deputado federal Euclides Peterson, do Republicanos, e o ex-ministro da Previdência, José Carlos Oliveira, que teve que passar a usar tornozeleira eletrônica. Enquanto autoridades e ativistas se reúnem na cidade brasileira de Belém para as negociações climáticas das Nações Unidas, na COP30, na ilha de Marajó, um modo incomum de transporte sustentável chama a atenção. Trazidos da Ásia no século XIX, os animais se entrelaçaram profundamente ao cotidiano na ilha amazônica Soure, servindo não apenas como força de trabalho, mas também como veículos de patrulha para as forças de segurança locais. É o que explica o capitão Mário, da Polícia Militar do Pará. Os búfalos no Marajó, eles fazem parte da cultura e da economia local. E nós da Polícia Militar utilizamos os nossos búfalos aqui em parte no policiamento urbano, nas áreas turísticas da cidade, como na nossa Orla do Cais, ali no terminal hidroviário, no mercado municipal. E também utilizamos o búfalo em algumas áreas rurais, onde eles são os nossos tanques de guerra, eles ajudam a fazer o deslocamento da tropa. Os búfalos se tornaram um símbolo de cultura e resiliência, definindo a identidade, a economia e o apelo turístico de Soure. A carne e o leite são bases da culinária local e alcançaram preços elevados em todo o Brasil. E esta edição do Brasil News termina aqui, mas você pode rever todas as notícias lá no nosso canal no YouTube. Boa noite.